Muito bem, estamos no ar com mais um boletim de mercado acompanhando os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago e também a movimentação aqui pelo Brasil. Hoje foi um dia negativo para as cotações da soja, maio recuando quase 12 pontos no primeiro vencimento, maio 16 dólares e 58, julho 16 dólares e 35 centes por bushel, perdendo 11 pontos. Safra nova americana a partir de setembro, precificando aí soja ainda mais baixa, 15 dólares e 16 centes por bushel, uma perda de 10 pontos aí nas negociações de hoje. A gente quer entender por que essa pressão está acontecendo aí no mercado e quem explica para a gente é Vitor Martins, Headpoint Global Markets. Meu amigo já está aqui com a gente no vídeo, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender essas movimentações. Uma pressãozinha sendo estabelecida e aparentemente se consolidando aí, Vitor, nos preços da soja. O que justifica esse mau humor aí do mercado e o que a gente pode entender desse movimento? Veio para ficar, na sua opinião? Bom, boa tarde, Alexander. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Bom, Alexander, realmente é muito pertinente, né? Agora as atenções do mercado novamente se voltam a variáveis aleatórias, sobretudo climáticas, né? Ao passo que nós vamos adentrando já o pré-plantio ao longo do meio oeste americano. E aqui no Brasil, não menos importante, nós temos também o mercado climático realmente representando um grande vetor de oscilações dos preços, ao passo que nós temos aí uma safra de milho de inverno que promete, né, em termos de produção e claro, de participação na cadeia global de suprimento de grãos, tá? Ao passo que do lado da demanda nós temos aí recentemente uma carga aí de notícias não muito animadoras, sobretudo vindo da Ásia, né, e claro, da China, onde recentemente a volta da escalada de infecções, né, por parte do coronavírus e novas cepas e todos esses temores aí de redução na demanda agregada e nas cadeias alimentares, colocando, né, um fator pessimista ao longo das commodities agrícolas, tá? O petróleo também, o mercado de energia, o cenário macro também teve um forte volatilidade ao longo do começo dessa semana. Então, nós temos aí, Alexandre, novamente fundamentos muito relevantes, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, para entender um pouco da precificação dos futuros agrícolas e inferir uma tendência e estratégia comercial aí para os nossos produtores e comerciantes de grãos. Muito bem, então vamos focar nessa questão da demanda, principalmente chinesa. Essa volta das infecções lá do coronavírus, então, está obrigando aquele país a adotar de novo o lockdown. E isso preocupa o mercado. É isso, Vitor? Exato, Alexander. Hoje, basicamente, é o segundo dia consecutivo de escalada nas infecções, né? Nessa madrugada foi reportado em torno de 5.400 novos casos de infecção por parte dessa nova variante, que é o Omicron BA2, né? Ela é uma versão mais infectuosa do que a antiga cepa. E isso traz uma pressão no mercado, ao passo que reflete nos índices acionários, né? Ontem, a título de curiosidade, o índice de Hong Kong, né? Ele caiu mais de 7%, foi a maior queda intradiária desde a crise de 2008, né, no subprime, ou seja, realmente foi uma queda muito acentuada, e hoje voltou a realizar esses índices acionários, sobretudo o índice de Xangai, aí, que fechou com queda superior a 6%. O que isso quer dizer? Que realmente é uma aversão a risco generalizada no mercado chinês, na Ásia como um todo, impactando não apenas as commodities, mas também as ações que são
indicadores antecedentes aí sobre a economia futura e crescimento potencial da China nos próximos meses. Então, realmente, Alexander, foi uma queda conjuntural. Hoje, Chicago, a soja e o complexo soja como um todo caiu por forte receio acerca desses novos lockdowns que a China está implementando. Hoje, já falam de 51 milhões de pessoas já em quarentena, e isso traz, Alexander, olhando para os próximos meses, né, traz uma certa apreensão no mercado de como será a demanda pela China de soja importada, ao passo que o cerne, né, a gênese do problema, ela parte hoje novamente, né, de uma constrição repentina na demanda agregada das famílias, que começa hoje a inibir o consumo alimentar, em povos alimentícios, fluxo migratório, mas também vai refletindo em fábricas sendo fechadas, hubs de produção em polos industriais importantíssimos começam a parar, e logisticamente também tira eficiência da indústria, e isso coloca em xeque a capacidade da China continuar a importar, né, soja, tanto do Brasil e principalmente dos Estados Unidos para a safra nova 22-23, que será agora o foco do mercado. E além dessa questão dos lockdowns, das quarentenas aí que você citou, tem a questão do preço da carne suína lá naquele mercado, né? Que também tem arrefecido a demanda aí por farelo, principalmente, certo, Vitor? Exato. Não, realmente um ponto bem pertinente, Alexander. Bom, basicamente, Alexander, hoje, o que está ocorrendo? A suinocultura na China está sofrendo já faz alguns bons meses, né? Diria até mais, né? Eu uso dizer alguns semestres já. Faz mais de 1 ano e meio aí que o quilo da carne suína e se você for avaliar o suíno vivo, né? Os futuros do suíno vivo negociado na bolsa de Dalian, eles têm caído em queda livre. Ontem, essa semana, ao longo do começo dessa semana, não foi diferente. O preço da carne suína está despencando na China, as margens dos suinocultores estão extremamente negativas, e a China, como medida de contenção, Alexander, visando justamente estabelecer uma margem saudável para a atividade, dado que a indústria de suinocultura da China é a maior do mundo e hoje é muito representativa no consumo das famílias, no produto interno bruto da China, representa, né, realmente uma criação de vagas de empregos enorme na China. Então, visando estabelecer, né, equilibrar, visto que no livre mercado realmente os suinocultores, a atividade está sofrendo muito, a China ela começou a intervir, né, do lado de controle de preços. Ela anunciou leilões, né, para comprar carnes in natura, no caso embutidos e, sobretudo, suínos, né, congelados, de forma a manter artificialmente os preços suportados, né? Essa madrugada foi a terceira leva de leilão que as reservas estatais chinesas, a Sinogreen, ela realizou no mercado para suportar os preços da carne suína e, de forma artificial, manter as relações de trocas, no caso, produtivas, né, que permaneçam as atividades em funcionamento e que não haja escaladas de demissões e fechamentos de plantas. Então, esse é um ponto que a China ela já está atuando. O segundo ponto... Vitor, só para entender essa dinâmica, o governo compra essa carne suína, retira ela do mercado, dá uma enxugada no mercado na tentativa de evitar novas quedas de preços, é isso? Exato, né? Basicamente, o consumo ele não ocorre devido ao preço, e sim por demanda agregada mesmo das famílias que, com o tempo, né, dado a última grande escalada nos preços da carne suína, lá na temporada 18-19, quando a gente teve a gripe suína e dizimou mais de 45% do plantel de suínos da China, as famílias, a gente observou um surto inflacionário, né? Hoje a carne suína ela, representa 15% do índice de preço ao consumidor chinês. A China também, como o mundo inteiro, está passando por um processo de inflação, né, de reinflação. E basicamente, Alexander, na verdade agora,
essa inflação ela se dá pelos insumos, pelas rações, e não pelo preço do quilo da carne suína, né, que está caindo, né, não está afetando a inflação do consumidor chinês, mas sim caindo por uma menor demanda agregada por mudança de hábitos sazonais que estão, após, né, o Covid, mudou muito, né, a dinâmica do consumo de mercado de carnes na China. Tá? E, claro, a forte oferta que se restabeleceu pós, né, a gripe suína, que fez com que a disparada dos preços da carne suína na China fizesse com que produtores, né, suinocultores, desde pequenos portes a grandes escalas, aumentasse muito a produtividade média por carcaça, o peso médio de carcaça para abate, fazendo com que realmente o ciclo se transformasse em muita oferta para o mercado interno. Então, o que está acontecendo foi isso. Porém, Alexander, o que isso tem a ver com a soja? A China ela é um grande um polo suinocultor, consumidor de ração. Aí, quando a gente olha para a China, a gente tem que imaginar uma gigante fábrica de ração. E onde, além de ser um dos maiores produtores de milho do mundo, é o maior produtor de farelo de soja. Ao passo que a suinocultura, as margens vão se definhando, se exaurindo, né, gradualmente, né, você tem um retorno marginal decrescente nas escalas, isso compromete as encomendas futuras, né, de ração, que já estão caindo drasticamente por parte das fábricas de rações, e como um efeito de segunda ordem, isso comprime o potencial de esmagamento de soja-grão para a produção do farelo, né, 77% de rendimento do farelo, e, claro, o efeito final aí de segunda ordem, a importação da soja-grão nas origens. Então, é um efeito de escala, que a gênese dele hoje, antes, começava na margem da suinocultura, muito negativa, que afetava a menor demanda das fábricas de rações, por ração, consequentemente, na redução de farelo, o conteúdo de farelo reduziu muito hoje, em torno de 10% a 12%, né? E isso fez agora com que essa nova onda de coronavírus trouxe um ingrediente a mais para trazer uma espiral negativa para essa cadeia aí que já está sofrendo, né? Mantendo essa inércia de menor demanda no interior por parte das famílias, né? Demanda agregada, agora por causa do Covid vai acentuar isso é menor demanda de ração, menor demanda de soja importada. E tem ainda essa questão da liberação dos estoques por lá, né, Vitor? O governo tentando evitar uma explosão da inflação, né? Libera estoque de soja para que os compradores não sejam obrigados a comprar a preços tão caros como a gente está vendo no mercado internacional, certo? Exato, Alexander. Exato. Hoje, Alexander, a inflação ao consumidor chinês está sendo muito negativamente impactada, sobretudo, pela disparada dos óleos comestíveis, né? Como nós sabemos, né, a Índia e a China são os principais importadores de óleos comestíveis, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de palma, o óleo de soja, e a China, ela, evidentemente, né, ela hoje, né, tem hoje um dos maiores consumos per capita no mundo, né, de óleo de gorduras e óleos vegetais, e certamente, né, é um país que o óleo de soja, ele praticamente é um ingrediente essencial na dieta chinesa. Essa disparada toda no mercado, que começou aqui com a quebra do Brasil, né, com o receio do Laninha quebrar a safra argentina, né, e a Argentina, basicamente, é o principal exportador de óleo de soja do mundo. Você teve a Indonésia, que restringiu o óleo de palma para exportação, em torno de 30% agora, isso voltando para o mercado interno de consumo, né, restringindo mesmo a exportação do óleo de palma, que é o óleo mais barato do mundo, né, e mais utilizado na alimentação. A Malásia, com baixos estoques, baixa produtividade, baixa mão de obra. Então, gerou-se assim uma convergência dos astros que trouxe a inflação, o petróleo aí subindo também, dado a guerra da Ucrânia e Rússia, trouxe mais esse ingrediente inflacionário, né, como um todo, e para a China não é diferente isso. Então, o governo chinês está tomando, sim, medidas de intervenção, né,
sobretudo visando manter níveis adequados, né, para o índice de preço do consumidor chinês, dado que hoje a China ainda é um país pobre, você tem um apelo populista enorme. Então, a última coisa que o Partido Comunista quer é ver os chineses sofrendo novamente em um cenário de inflação e, pior ainda, de desemprego, né, Alexandre? Então, nessa entoada, a Sinopharm, que é a estatal chinesa, né, que é gestora das reservas alimentícias da China, ela anunciou, né, mês passado, basicamente, no final do mês passado, ela anunciou um leilão de um total de 6 milhões de toneladas de soja, que será realizado até maio. Tá? Se a gente for parar para pensar, Alexander, a importação da chinesa de soja, grão, para maio, ela beira a casa dos 10 milhões de toneladas. Ela já tem comprometido a China em torno de 40% da sua demanda com soja brasileira, americana também, recentemente, para embarques agora, abril, né? E, basicamente, essas novas reservas, né, que estão vindo ao mercado através dos leilões, elas vão complementar aí um buraco, né, da demanda muito significativo. Então, a China jogou bastante xadrez com as origens, foi pega, né, desprevenida com a quebra do Brasil, e basicamente o que ela está fazendo agora é as vendas, né, dos estoques estatais, visando aí tampar essa lacuna ao longo do mês de maio. Então, praticamente, podemos dizer que 6 milhões de toneladas, mais de 2/3 da demanda chinesa para esmagamento, será atendida através desses leilões. Né? Então, fazendo com que a China não fique tão focada agora na originação de soja maio e junho, e sim a originação ali agosto, setembro, e principalmente outubro, novembro, dezembro com a soja americana. Então, o que a China está fazendo é leilão de reserva, ela está fazendo leilões, fazendo recompra de carne suína para mão de subir o preço, vendendo soja para cair o preço, né, da soja no mercado interno, ser revertido em farelo mais barato, e também para as famílias e para os óleos comestíveis, ela está fazendo leilões da reserva de óleo de soja. A China ela anunciou aí vendas aí que passam de 1 milhão de toneladas de óleo de soja, que vai começar agora, né, nas próximas semanas, a suprir o mercado interno. Tecnicamente, a gente tem uma desaceleração da demanda prevista aí para acontecer nos próximos meses. E como é que isso deve impactar nos preços, Vitor? Eu pergunto isso porque logo começam também as indicações ou as previsões, enfim, as expectativas aí para a safra americana. E mais do que isso, a necessidade da China de recompor esse estoque que ela está usando agora, né? Então, vai ter realmente uma pressão nos preços e depois esses preços voltam a subir lá na frente? Ou a gente nem vai sentir essa pressão acontecer? Enfim, que cenários são possíveis aí a partir disso que você relatou para a gente? Bom, Alexandre, eu acho que, na minha opinião, eu acredito que realmente o USDA, né, ele já foi realmente tanto quanto enfático em ressaltar para o mercado que a China irá importar menos soja essa temporada. O último relatório, inclusive, foi reduzido em mais de 3 milhões de toneladas, né, o total a ser importado pela China. O programa que começou em outubro e vai terminar agora em setembro. Isso realmente é algo que já era esperado, dado todo esse cenário que a gente mencionou lá atrás. O componente que nós tivemos que foi uma externalidade negativa para essa tempestade aí, né, por parte do originador de soja, foi justamente a quebra aqui do Brasil, na América do Sul, uma quebra muito significativa e substantiva, reduzindo, né, a oferta a nível América Latina nos menores níveis vistos dentro das últimas décadas. Isso fez com que os prêmios da soja subissem na mesma sincronia vis-à-vis o fortalecimento dos futuros em Chicago. Então, todo o flat price e o FOB, enfim, o preço da soja FOB Port subiu numa tendência única, chegando a ser ofertado FOB Santos, no cargo mais de $700 por tonelada, né, sendo que em 1 ano e meio atrás ele era ofertado em torno de $350 a tonelada. Até então o originador ele conseguiu absorver essa escalada dos prêmios
através dos fretes marítimos que estavam demasiadamente comprimidos, né? Caiu bastante o frete marítimo, e a recente escalada do petróleo e de todas essas tensões, né, entre Rússia e Ucrânia, isso encareceu muito os fretes marítimos, o seguro dos fretes marítimos, as diárias, né, todos os demurges, e isso elevou, Alexander, a uma escalada novamente nos fretes, encarecendo muito, né, a atividade o custo de reposição do originador aqui, do exportador, aqui da trading, aqui no Brasil, de tirar a soja do interior, levar até o porão do navio, né, estivar ela no navio e, claro, né, destinar isso para o norte da China. Essas margens agora foram muito comprimidas com essa escalada de tensões, aí, sobretudo vindo do alto custo do diesel no mercado interno, né, encarecendo muito os fretes nas principais rotas logísticas. Isso é notório, né? O frete disparou, praticamente dobrou as principais rotas em questão de um mês. Vai aumentar mais agora com o reajuste dos combustíveis. E isso basicamente vai começar agora a prejudicar muito as margens dos exportadores, ao passo que eles não conseguem repassar isso para o destino. O frete subindo, então o originador aqui no Brasil que vende custo de frete China, ele acaba tendo sua margem totalmente espremida, ao passo que lá no destino, né, basicamente a China está com pouca demanda e não consegue repassar esse aumento de custo. E o que está acontecendo, Alexander? Pode haver aí um descasamento entre oferta e demanda, né? Então a gente acredita que agora a China ela já está bem coberta, digamos, para maio e junho, né? Então, com cobertura que ela fez, sobretudo com soja americana, ela se alongou muito nos Estados Unidos. Então, maio e junho ela está bem alongada, ao passo que o que for de demanda, o governo vai intervir fazendo os leilões, e o Brasil tem pouca soja vendida para essa janela agora, né? Abril, maio e junho. Então, a safra acabou de, né, basicamente completar 2/3 da área colhida. O produtor estava focado em colher e cumprir embarques, né, já comprometidos, e novas vendas, né, da soja agora disponível seriam feitas assim de forma da mão para a boca, ao passo que você teve os prêmios subindo e Chicago subindo, então o produtor também, né, não teve muita urgência, né, de vir a mercado precificar sua soja. O que está acontecendo agora, Alexander, que pode ocorrer um descasamento entre o produtor que terminou de colher, começa a ter que vender soja para retirada ali em maio, junho, julho também, sobretudo visando que teremos uma entrada de milho mais precoce nessa temporada, porque plantou-se muito cedo, ou seja, o produtor que precisa também fazer espaço do recebimento de milho pode vir a mercado a precificar a soja, indo de encontro com uma demanda já apática, com uma margem de reposição FOB-Port bem negativa, e tem aqui, claro, absorver todo esse aumento de custos, sobretudo do que tange aos fretes, à logística. Então, isso pode ser repassado via prêmios mais fracos, Alexander. A gente pode ver, né, os prêmios ao longo de agora abril, maio e junho recuarem, né? Ao passo que a China já vai estar coberta para essa janela, o produtor queira ofertar mais, visto que tem pouca soja vendida, a fábrica, a esmagadora, também já se alongou bastante, né, agora para esse período, focando também ali na originação outubro, novembro, dezembro. Então, assim, existirá oportunidade, certamente, né? O petróleo, entendendo em reais, o petróleo basicamente trouxe um cenário de inflação, fazendo com que o câmbio subisse, o dólar no mundo todo subisse. Aqui no Brasil recuperou bem, chegou a romper R$5, né? A paridade, agora voltou ali a 5,16 o spot. Então, voltando a precificar, né, um soja um pouquinho mais valorizado no interior. Mas para quem vende em dólar e depende de Chicago e prêmio, tem que ficar atento agora, Alexander, tanto na comercialização do spot e principalmente na comercialização 22-23, ao passo que o mercado agora, Alexander, para a temporada safra 22-23, que vai começar o plantio nos Estados Unidos agora no final de abril, para começo de maio, os fundamentos eles são todos voltados à área americana e o clima americano e a oferta de soja para o segundo semestre.
Então, o mercado já precificou a quebra aqui do Brasil, precificou a guerra, precificou o cenário de demanda da margem das esmagadoras. Isso já foi precificado nos prêmios, certo, Alexander? E o preço alto, ele foi curado com preço alto. Então, o vetor de realização do mercado, certamente, é a destruição de demanda que nós estamos vendo e observando ao longo do globo, né, com medidas populistas por parte da China. Nos Estados Unidos estão falando sobre redução de mandatório do biodiesel. Aqui no Brasil, toda a quebra foi racionada via menor exportação, então o Brasil vai exportar menos soja essa temporada. Falavam de 90 milhões de toneladas, agora a estimativa é 75 milhões de toneladas. A exportação agora, né, por exemplo, para março, falam em torno de 13 milhões e meio de toneladas, era 15. Então, o preço alto ele foi gradualmente destruindo demanda de soja e de commodities. Isso é muito observado agora na ponta longa dos futuros em Chicago, né, onde a soja 23 ela tem sofrido uma resistência de escalada de preços a despeito da soja spot, o Mário, e a curva invertida, ela basicamente traz a seguinte mensagem para o produtor: venda o spot, porque você não tem um prêmio de carregar essa soja. A cada vencimento você tem uma perda na rolagem que passa de 20 centavos por bushel. Se isso combinar com uma queda do prêmio, Alexandre, então a gente pode ver ali basicamente o mercado, né, reduzindo bem o preço da soja, o flat price como um todo, dada essa questão de destruição de demanda. E para 23 tem a questão das relações de trocas, né, o produtor ainda, em grande parte do Brasil, está pouco comercializado para 23, sobretudo no que tange a custos, né, travar custos. Os custos dispararam. E hoje a gente tem um dilema que ele vai além de preço, né? A questão da crise de energia no mundo, dada a guerra Rússia-Ucrânia, trouxe um cenário que o produtor não somente tem um problema de preço elevado, né? Basicamente que para MAP, né, DAP, KCL passa de $1.000, né, a tonelada, assim, praticamente subiu 40% numa questão de menos de 60 dias. E basicamente, Alexander, o produtor pouco vendido, ele corre o risco de não começar agora a travar também custos, correr risco de suprimento, visto que logo, né, inicia-se o plantio da soja, 23, e aí, né, será que teremos logística e produto para atender essa compra repentina, se for para deixar para a última hora, né? Então, não pode ser deixar arriscar todo um orçamento, um faturamento de safra, dado a compra tardia dos insumos, né? Então, eu acho que entre pagar caro agora e garantir oferta, a gente não pode flertar com o perigo, né? Então, hoje não é uma questão de preço, e sim de oferta, de suprimento. Então, o mercado também olha com muita atenção nisso. E, claro, o quanto que o preço da soja em Chicago deve permanecer nesses patamares, garantindo ainda boas trocas na relação do barter, vai depender do quanto Chicago continuar nesses patamares. E a partir do momento que o mercado começar a olhar os fundamentos americanos, que terão uma safra recorde, né, de acordo com o USA, estamos falando de 124 milhões de toneladas para a temporada 22-23, uma área acima de 88 milhões de acres, uma produtividade recorde, tudo isso aí, Alexander, vai começar a ser precificado daqui para frente nos próximos dias, no soja 23. Então é muito importante a gente olhar com muito critério isso. O preço de estar financiando muita área nos Estados Unidos, né? O produtor americano realmente de última hora deve ter aumentado drasticamente sua área de soja em detrimento de milho, dado a matriz de custos, e a real área plantada nós saberemos agora no dia 31 de março. Então, para quem ainda tem posições em aberto, e realmente ainda tem certezas no mercado, buscar gerenciamentos de risco, né? Buscar estruturas comerciais com seu parceiro, né? Gerenciamento de risco com derivativos, buscando se proteger desse próximo relatório do dia 31 de março, que será um grande divisor de chave ao trazer uma área possivelmente muito acima do esperado para a soja ou não.
O que você está alertando, então, Vitor, é por uma possível mudança de cenários aí, até então muito focada na falta de oferta, principalmente por causa das perdas aqui da América do Sul, mais atenção para demanda chinesa, com problemas pontuais nesse momento e mais ainda para oferta que virá dos Estados Unidos, se tudo correr bem, pode ser uma oferta boa ou suficiente para evitar novas altas de preços, certo? Exato, Alexander. Nós tivemos um primeiro choque no início desse ano, né? Ali no finalzinho, na verdade, de novembro, né? A escalada toda, quando a gente viu o real, ali em dezembro já se precificou o tamanho da quebra da soja, em janeiro começou a se tornar mais evidente, né? A gente teve um choque de oferta com um choque de demanda, né? Então, uma China pouco comprada no curto, indo de E encontro com uma oferta margem de encurtada esmagamento também. muito forte na indústria, e o produtor que teve uma forte quebra e que comercializou pouco, né? Basicamente represou muitas vendas ao longo desse começo de ano. Então você teve um choque de colisão, né, entre demanda com oferta, do lado da demanda, exportação e mercado interno brigando ali no spot, na soja disponível, ao passo que o produtor estava represando a soja, dado um cenário de quebra incerto, certo? E isso levou, né, toda essa combustão de aumento, tanto dos prêmios quanto de Chicago ao mesmo tempo, algo que é muito incomum, né? Você tem uma sazonalidade muito definida entre essa correlação negativa, essa interdependência entre prêmio e Chicago, né? Mas o que aconteceu agora? Agora a gente pode ter um outro choque, né? A gente pode ter um choque onde o mercado logo já vai, né, olhar para a safra nova americana. Os Estados Unidos começam a colher ali, né, no começo de outubro. Basicamente, então, OND, quarto trimestre, já teremos soja nova dos Estados Unidos. E aí, como que vai ser a demanda, né, para esse mercado? Sendo que a China já está dando sinais de enfraquecimento no ritmo de importação, ela já está mais com uma demanda apática, está com problemas agora novos, né, que é a questão do Covid. E, claro, a indústria aqui no Brasil, quanto que ela já está coberta, dado que, por mais positivo que estejam as margens de esmagamento, né, hoje chegam quase $90, né, para o spot, isso indifere a questão do potencial de compra, que é uma demanda inelástica, né? Você, por mais que tenha bastante produção, margem de esmagamento, você não consegue elevar a sua capacidade de produção, ou seja, a tua oferta é inelástica. Isso faz com que você logo tenha um teto de cobertura por parte das indústrias no mercado, e esse choque vem ali nesse descasamento do produtor que terminou de colher, está pouco vendido para maio e junho, ele vem para o mercado a comercializar soja e bate de encontro com uma demanda que do lado da China está dormente e né, de forma gradualmente sendo reduzida, e do lado do mercado interno, do esmagamento, as fábricas já vêm cobertas. Tá? Então, esse mesmo choque, esse abalo sísmico que tivemos de oferta e demanda no começo da temporada, pode ocorrer ao longo agora do segundo semestre também. Então, é uma realidade, commodities são cíclicas, né? Você tem uma cadeia que ela se auto-corrige de uma temporada para outra, é uma quebra de soja só se recupera com outra safra de soja, né? Então, a demanda e oferta, o balanço de oferta e demanda entre soja e milho é diferente, porque a soja ela possui uma demanda muito mais inelástica, né? Ou seja, pode subir o preço do farelo, que a demanda pela proteína, né? Por exemplo, um hyper de 48%, ela continuará ávida, dado a particularidade específica, né? Sugêneres do próprio farelo, ao passo que o milho ele possui substitutos. Então, esse efeito de complementação, né, de bens substitutos faz com que a elasticidade do preço do milho seja muito mais agressiva do que da soja, né? Então, uma safra de soja só se cura com uma safra de soja, e de milho você tem outros subprodutos substitutos. Boa. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu agradeço, Alexander. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima.
Tá aí, Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo cenários, segundo o Vitor, cenários que podem estar sendo modificados aí com o arrefecimento da demanda chinesa, motivado num primeiro momento por essa questão do lockdown, né? O mercado já começou a precificar isso, e depois por uma conjectura bastante peculiar lá para o mercado interno, que é a questão da menor demanda por farelo de soja em função dos preços muito baixos da carne suína por lá. Isso tira a margem de esmagamento e, consequentemente, tira aí a necessidade das processadoras de comprarem soja de forma pontual. Além disso, o próprio governo chinês já prevendo aí, ou já tentando aí conter uma alta de inflação, liberando o estoque de soja deles, que nesse primeiro momento tem impacto negativo nos preços também. Daí vem a safra americana, que dependendo do início da safra americana pode ser outro fator negativo aí para os preços. E então tem aí um cenário que, pelo menos no curto prazo, precisa ser observado de perto, precisa ser analisado e entendido. A gente agradece a participação aí do Vitor Martins, e antes de encerrar esse boletim, deixa eu passar para vocês os números de fechamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, mais um dia de queda para a soja, maio, $16,58 por bushel, 11,75 de queda. Julho, $16,35 por bushel, perdeu 11 pontos. Agosto, $15,94 por bushel, queda de 9 pontos, mais 75. E olha o setembro, que já começa a precificar aí a safra americana. Já tem uma diferença significativa do primeiro vencimento maio, setembro a $15,16 por bushel, 9 pontos, mais 75. Vamos ver o milho. Para maio, $7,58 por bushel, milho para maio subindo, quase 10 pontos. Julho, $7,23 subindo, 4 pontos mais 75, mas a partir de setembro, com a entrada da safra americana, a situação aí se inverte. 6,70 é a precificação, queda de meio ponto aí para o contrato de setembro. E para o dezembro, $6,51 por bushel, perdendo 1 ponto mais 25. Esses são os números do milho de hoje, mercado misto. Vamos ver o trigo. Trigo subindo. Julho, $11,27 por bushel, 57,5 pontos de alta. Setembro, $10,72 por bushel, 43 pontos de alta. Dezembro, $10,17 por bushel, 29,5 pontos de elevação. E o março de 23, $9,71 por bushel, 23,5 pontos de queda. São os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.